Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.portugues.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 20. Português brasileiro versus português de Portugal. Hoje, o português é falado em todos os 5 continentes, mas existe desde o século II a.C. Ao longo da sua história, sofreu diversas modificações que nunca cessaram de acontecer. Devido ao contato com outros povos, outras línguas, há pelo menos 2 variantes majoritárias do português, o português brasileiro e o português de Portugal, sendo o primeiro o mais falado no mundo hoje. O que chamamos de sotaque é, na verdade, um conjunto de características, vocabulário, fonética e sintaxe. Ou seja, há muitas diferenças entre as variantes de uma língua, e elas não se limitam somente à maneira de falar. Dentre essas características, há ainda uma outra que se destaca, a história daquela variante, pois cada variante tem uma história própria. O português brasileiro e o português de Portugal coexistem no tempo, e por isso eles têm histórias diferentes e se desenvolveram de maneira diferente. Quando o assunto é vocabulário, coisas muito simples do cotidiano podem se tornar um grande desafio para um falante versado em apenas uma das variantes da língua. Isso porque algumas palavras são completamente diferentes e não guardam nenhuma relação entre si, mesmo quando servem para designar o mesmo objeto. Veja alguns exemplos. Em Portugal se diz comboio, no Brasil se diz trem. Em Portugal se diz autocarro, no Brasil se diz ônibus. Em Portugal se lava as louças, no Brasil se lava as vasilhas, ou as louças. Em Portugal, o pedestre é chamado de peão, e a faixa de pedestres é uma passadeira. Ainda, não há açougue em Portugal, mas um talho. O que no Brasil se conhece por galera, um conjunto de pessoas, em Portugal se conhece por malta. Para o nativo do português, o brasileiro não parece fazer sentido. Também não se usa celular em Portugal. Para fazer chamadas, faz-se com um telemóvel. A seguir, falaremos de outras diferenças entre as variantes do português mais comuns. Por gentileza, esteja conosco até depois dos reclames. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, ouvinte. São muitas as diferenças vocabulárias entre uma variante e outra. Há até mesmo palavras que existem em uma língua, mas não existem em outra. Isso acontece devido à história da língua, como já mencionado anteriormente. No Brasil, o português foi formado com a junção das influências de 3 grandes povos: os portugueses que chegaram aqui, os africanos que foram trazidos e os povos indígenas que já estavam aqui. Como se pode imaginar, o processo para tornar o português a língua principal do Brasil não foi fácil e também não foi pacífico. Primeiro, foi necessário proibir que se falasse outras línguas no território, e em seguida foi determinado que a única língua aceita seria tão somente e exclusivamente o português. Isso levou ao apagamento de diversos aspectos das culturas que estavam por aqui e das que foram trazidas, mas isso não impediu que elas resistissem, deixando seus traços e suas marcas, ao menos no vocabulário ou no jeito de falar do brasileiro. Quanto à fonética, há muito que se observar também. Por exemplo, um traço marcante do português de Portugal é a pronúncia da letra L, que no Brasil não tem tanta ênfase. Outro aspecto são a pronúncia das vogais. No Brasil, a fala é mais pausada e se pronuncia as vogais todas com muita calma e paciência. Enquanto em Portugal palavras como excelente são pronunciadas como excelente, a letra S em Portugal, quando em fim de frase, é pronunciada com som de sh, como em casas. Isso ocorre também no Brasil, mas somente em algumas regiões. Uma outra característica marcante do português brasileiro é a pronúncia das letras D e T como di e ti. Em Portugal isso não acontece. Palavras como cidade, maldade e piedade são pronunciadas assim, bem como palavras como tiro, tristeza,
tempo, tia são pronunciadas dessa maneira. Perdoe o locutor pelo sotaque ruim. Por último, cabe observar a sintaxe. Em Portugal se usa pouco o gerúndio, então em vez de falar eu estou falando contigo, eles vão dizer eu estou a falar com você. Também uma outra observação é o posicionamento dos pronomes. Em Portugal, usa-se muito a ênclise do que qualquer outro posicionamento pronominal. No Brasil, a escrita preferível, considerada a mais correta, orienta que se deva usar a ênclise como em Portugal. No entanto, no falar cotidiano, é muito raro ouvir um brasileiro usando ênclise ou mesóclise. Pode soar como uma pessoa pretensiosa e cheia de si. Isso, inclusive, se traduz como um desafio na hora de escrever os roteiros do Português Podcast, pois buscamos escrever o mais próximo da língua falada. Mas anos e anos no nosso sistema educacional fazem com que o roteirista precise se esforçar para não usar a ênclise com você, ouvinte. Enfim, este foi mais um episódio do Português Podcast. Esperamos que tenha gostado e que possamos nos encontrar no próximo. Obrigado, ouvinte, e até mais. Português Podcast, o Brasil via rádio.